Graça e paz do Senhor Jesus, você meu irmão, você amigo, você agora que está se conectando conosco através dessa plataforma digital, para nessa noite nós podermos juntos compartilhar um pouco da palavra de Deus, da palavra do Senhor. E eu já peço que você já vai pegando aí sua Bíblia, vai abrindo ela no livro de João, no capítulo 9. Nós estaremos lendo daqui a alguns minutos o capítulo 9 de João e no versículo 35. E hoje nós estaremos meditando com o tema O Amparo de Jesus. Estamos aguardando apenas alguns minutinhos os nossos irmãos que já estão se conectando neste culto de domingo à noite, de louvor e adoração a Deus, nessa reflexão que hoje nós faremos na palavra do Senhor. Você já pode também estar aí, meu irmão, estar compartilhando esse link, já pode estar montando aí sua sala de vídeo, convidando seus amigos, convidando seus familiares, aquelas pessoas próximas a você, aqueles que trabalham com você, para que juntos possam estar compartilhando um pouco dessa reflexão da palavra do nosso Deus. Então eu peço que você abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 9 e versículo 35. Evangelho de João, Novo Testamento, no capítulo 9 e versículo 35. Nós estaremos meditando hoje sobre o amparo de Jesus. E o texto da palavra de Deus da Bíblia Sagrada nos diz: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Grandioso Deus, Deus de paz, Deus de graça e bondade, na tua infinita misericórdia, Senhor, nós somos agradecidos a Ti. Agradecidos por este momento que o Senhor nos concede de juntos com o Teu povo, com a Tua igreja, uma igreja em cada lar, em cada casa, reunidos no Teu nome, Senhor, meditarmos na Tua palavra. Espírito Santo, toque em cada vida, em cada um, Senhor Jesus, que neste momento está conectado, Senhor Jesus, através desta plataforma digital. Que nós possamos, ó Senhor Jesus, entender a cada dia o que o Senhor quer de cada um de nós, do Teu povo e da Tua igreja. Fala em nossos corações, usa-nos pelo Teu amor e bondade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Irmã Josiele, paz do Senhor. Diácono Jonatas, paz do Senhor. Irmã Rose, paz do Senhor. Você que agora está se conectando aqui conosco, Deus abençoe grandemente a sua vida, Deus abençoe grandemente sua família. Você pode estar aí montando a sua sala de vídeo, estar convidando outras pessoas e compartilhando este link, para hoje nós estarmos meditando nesta reflexão com o tema O Amparo de Jesus, conforme o nosso texto foi lido no livro de João, capítulo 9, versículo 35. Nós sabemos, irmãos, que não é surpreendente. Não é surpreendente nós encontrarmos pessoas em total desamparo. Pessoas essas que estão desamparadas pelas ruas, pessoas que estão desamparadas pelas cidades, principalmente nas grandes metrópoles. Nas metrópoles há um grande número de pessoas que estão desamparadas, pessoas que não têm um abrigo, pessoas que não têm aonde reclinar muitas vezes a sua cabeça, pessoas que não têm um local onde dormir, não têm um local onde passar a noite. Nós já sabemos que as noites já estão ficando um pouquinho mais frias, logo vai chegar o inverno e muitas pessoas não têm um cobertor, não têm um agasalho, não têm um edredom, não têm uma cobertura digna em que possam passar a noite. Muitas pessoas aí com problemas físicos, outras com problemas psiquiátricos, muitas que precisam e não desfrutam de um cuidado de uma instituição pública. Muitos que não desfrutam de um cuidado de uma ONG, de uma igreja, ou até mesmo da família ou dos seus familiares. Estão em total desamparo físico, em total desamparo emocional, em total desamparo psicológico. Mas o que mais também nos surpreende, o que é surpreendente também é que nós encontrarmos indivíduos em total abandono dentro das igrejas. Muitas pessoas, meus irmãos, não estão abandonados apenas nas ruas, não estão abandonados apenas nas praças. O que nos surpreende é vermos pessoas abandonadas dentro da igreja. São pessoas que vivem em total isolamento. Pessoas quer sejam deficientes físicos ou pessoas que se achegam à igreja
com alguma conduta que pode ser questionado por outras pessoas. Pessoas essas que entram dentro da igreja e muitas vezes outras pessoas que fazem parte da comunidade, fazem parte da igreja, começam a olhar aquelas pessoas do pé à cabeça e já começam a fazer julgamentos. E começam a deixar essas pessoas isoladas. Em vez de se aproximar dessas pessoas e fazer uma amizade e trazer ela para o braço da comunidade, já fazem pré-julgamentos e já deixam essas pessoas isoladas dentro da própria igreja, dentro do próprio âmbito da comunidade da igreja. E muitas vezes por parte daqueles que se acham questionáveis, daqueles que se acham na sua integridade ou no seu pensamento de poder questionar, de poder julgar, e deixam essas pessoas jogadas, afastadas, isoladas dentro da própria igreja. E é isso que nós vemos. É isso que muitas vezes nós vemos pessoas desamparadas dentro da igreja. Enquanto Jesus ele caminhava pelas ruas de Jerusalém, Jesus ele vê um homem, Jesus ele encontra com um homem cego de nascença. Esse homem estava pedindo esmolas. E ele ficava pedindo juntamente esmolas porque a sua cegueira de nascença não lhe dava a oportunidade de trabalho, de um trabalho digno. Os discípulos queriam saber e perguntaram para Jesus quem que era ocupado por aquela situação. Olha como pode isso, irmãos. Vocês estão vendo como é o questionamento? Como muitas vezes as pessoas entram para a igreja num total desamparo e muitos de nós com pré-julgamentos já ficam questionando por que ele tem isso, por que ele passa por isso, por que está acontecendo isso, por que ele vive dessa forma, por que aconteceu isso com ele. E os discípulos começaram a fazer justamente esse questionamento e começaram a perguntar para o mestre. No capítulo 9 de João e no versículo 2 eles falam: Mestre, quem pecou? Foi este ou foram os seus pais para que ele nascesse cego? Olha que coisa. Jesus, porém, ele viu então naquele homem uma necessidade, uma razão para que Deus fosse glorificado. Olha a resposta de Jesus para os discípulos: nem ele pecou. Ou seja, o homem não pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Aleluia! Muitas vezes, meu irmão, você que nos assiste nessa noite, nós não entendemos. Você que nos vê agora nessa plataforma digital, nós não compreendemos. Mas as pessoas começam a julgar, começam a questionar, da mesma forma que os discípulos questionaram: quem que pecou? Quem que fez o erro? Quem que cometeu o erro? Foi ele ou foram os seus pais? Mas Jesus fala: não foi ele, muito menos os seus pais. Mas isso aconteceu para que se manifestasse as obras de Deus na vida dele, na vida da família, na vida daqueles que estavam ali acompanhando toda a sua trajetória de vida. Ao contrário dos discípulos que não tiveram sensibilidade, Jesus foi sensível o bastante para perceber que ali estava alguém que precisava de amparo. Jesus percebe, Jesus tem a sensibilidade para perceber que ali não era para questionar quem pecou ou quem deixou de pecar, se era para deixar aquela pessoa isolada ou desamparada. Não, ali não estava em questão o julgamento, mas sim uma pessoa cega de nascença que estava desamparada, que estava isolada e que precisava de amparo. Precisava de amparo por parte dos discípulos. Precisava de amparo por parte dos familiares, precisava de amparo por parte dos amigos. E muitas pessoas que adentram as portas da igreja precisando de um abraço, precisando de um amparo, precisando de uma palavra que dê conforto, de uma palavra que dê ânimo, de uma palavra que conforte o seu coração, muitas vezes abatido por conta do distanciamento, por causa do isolamento, e muitas vezes nós questionamos o que está acontecendo isso com essa pessoa, mas Jesus, com o seu olhar sensível, com o seu olhar de amor, ele fala para os discípulos: não foi ele nem foi os seus pais que pecaram, mas é para que se manifeste nele a obra de Deus, a graça de Deus. E é essa atitude acolhedora do Senhor que nós precisamos na nossa vida, que nós precisamos dentro da nossa igreja. É essa atitude acolhedora que cada um de nós precisa. É essa atitude acolhedora que o irmão precisa, que a irmã precisa.
precisa, que o irmão que está no estacionamento precisa, do irmão e da irmã que está na recepção precisa. É uma atitude acolhedora, de acolher aquele que está vindo para a igreja, porque ele precisa. E ele não pode, quando colocar o pé no degrau ali, quando ele adentrar a recepção da igreja, nós já olharmos para ele do pé à cabeça e começarmos a questionar. Não! É recepcioná-lo de braços abertos. Você é bem-vindo na casa de Deus. Você é bem-vindo hoje para louvar e adorar ao Senhor. Pegue essa pessoa e leve até um lugar que ela possa se assentar e acompanhar o culto. Se ela não tem um inário, leve a ela um inário. Onde fica o banheiro, onde fica ali o local para ela tomar uma água. Pergunte se ela está com sede, se ela precisa de um copo d'água. Tratemos melhores as pessoas, porque elas estão precisando de amparo. Se hoje nos nossos dias, se hoje uma deficiência física, ela deixa um ser humano indefeso, você imagine lá naquele tempo de Jesus. Você imagine lá naquela região da Palestina, como que as pessoas deficientes, como que elas não passavam. Porque o problema era muito maior. O problema era bem maior. Não havia proteção alguma por parte do poder público ou da sociedade em geral. Simplesmente a pessoa era isolada, meu irmão. Não tinha nada de assistência social. Não tinha ação social. A pessoa ela ficava num isolamento. Aquele cego de nascença, ele precisava ficar ali todos os dias mendigando, para que uma pessoa ou outra depositasse ali uma moeda para que ele tivesse condições de se alimentar. Cego desse jeito. Os cegos, os surdos, os paralíticos, eles não tinham um bom recurso em suas famílias. Eles precisavam mendigar simplesmente para sobreviver. Para poder comer o almoço, a janta, o café da manhã. Eles precisavam e necessitavam de auxílio e de ajuda de outras pessoas. Necessitavam de ajuda de outras pessoas, porque não havia perspectiva para eles ou para os seus familiares. Porque muitas vezes essas pessoas em isolamento, essas pessoas que eram deixadas de lado, que ficavam na solidão, que ficavam mendigando, elas não tinham, eram poucos aqueles que tinham uma família com bom recurso financeiro. A maioria dos relatos bíblicos que nós vemos é que as pessoas elas mendigavam. Quantas pessoas não precisam de um amparo? Quantas pessoas não precisam de uma palavra acolhedora? Antes de Jesus se manifestar em carne, não havia alguém, alguma pessoa que se interessasse pela dignidade daquelas pessoas. Antes de Jesus se manifestar em carne, não tinha ninguém, não tinha doutores, não tinha os líderes das igrejas tradicionais, daqueles escribas ou fariseus. Eles não estavam preocupados com mendigos. Eles não estavam preocupados com paralíticos. Não era isso que preocupava eles. Eles não tinham preocupação nenhuma. Mas Jesus, quando ele vem, quando ele se manifesta em carne, ele tem uma outra percepção, ele tem uma outra sensibilidade, ele começa a se preocupar também com essas pessoas. O relato descrito em João 9, relata aqui, nos descreve um cego de nascença, que ele vivia nessas condições desde o seu nascimento. Não foi de uma hora para outra. Ele simplesmente não nasceu, enxergava, ficou doente, ficou cego. Não, ele nasceu desse jeito. Além de ele nunca ter visto, ele não conhecia amparo nenhum por parte da sociedade ou por parte de pessoa alguma. Ele vivia dia após dia assentado pedindo esmolas. Você sabe o que é isso? Você consegue imaginar isso? Dia após dia, no frio, na chuva, no calor, nas intempéries da tempo da vida. Dia após dia esse homem ficava pedindo esmola, mendigando para poder se alimentar, para ter o que comer, para satisfazer a sua fome física. De manhã, de tarde, não sabíamos aqui onde ele tinha um lugar para dormir ou para reclinar a sua cabeça, e as pessoas simplesmente não faziam conta dele. Mas Jesus, caminhando ali pelas ruas de Jerusalém, ele percebe. Jesus tem a sensibilidade e percebe. Ninguém, meus irmãos, ninguém procurava saber o que aquele homem sentia. Ninguém procurou saber como ele vivia.
Ninguém procurava saber como eram suas condições físicas, como eram suas condições financeiras, se ele tinha um lugar para tomar banho, se ele tinha um local onde dormir, se ele tinha um lugar decente para se alimentar. Ninguém perguntava disso, nem mesmo o seu nome. Nem mesmo o seu nome era conhecido. Mas porém a situação foi a mesma. Não. Ela permaneceu da mesma forma depois que Jesus ouviu. Como será que ficou a situação desse cego de nascença? O texto bíblico nos diz que o Senhor não apenas o viu, mas ele decidiu devolver àquele homem a dignidade e o respeito que muitas pessoas lhe haviam negado. Muitas pessoas haviam negado o respeito e a dignidade dele. Pessoas da sociedade, pessoas da tradição. Escribas, fariseus, ou aqueles que caminhavam e viam ele ali mendigando. A deficiência visual não apenas o impedia de ser um portador de ver a luz. A deficiência visual o impedia de contemplar as paisagens que hoje você contempla. Você percebeu hoje o pôr do sol? Glorifique a Deus porque você viu o pôr do sol. Hoje pela manhã você viu o nascer do sol, glorifique ao Senhor, porque logo pela manhã você pôde contemplar os raios solares entre nuvens nascendo, ou agora no final da tarde o sol se pondo entre nuvens. Coisa maravilhosa, obras da natureza que você pode contemplar, mas aquele homem não podia. Ele não podia ver. Ele não podia contemplar as belas paisagens. Ele não sabia discernir a cor, o claro e o escuro, essa cor, as cores que você está vendo neste momento, as cores dos móveis, a cor da sua roupa, a cor da sua pele, a cor do seu cabelo, não! Ele não sabia discernir nada disso. Ele não podia ver as pessoas, ele apenas ouvia. Ouvia que passos passavam ali por ele. Ouvia vozes das pessoas conversando, mas ele não podia ver. Ele não conseguia distinguir gestos e olhares. Coisas comuns, irmãos, que nós vemos no nosso dia a dia. E tornavam ele incapaz para realizar muitas e muitas atividades. Aquele homem que nascera cego de nascença, condenado a ser inútil, a não ter nada, a não fazer nada, a não trabalhar, a ficar apenas pedindo esmola e mendigando. Certamente ele possuía talentos, mas ele não podia colocar em prática os seus talentos. Os talentos que você tem, que muitas vezes nós deixamos os nossos talentos enterrados. Mas nós temos os talentos. Ele também poderia ter talentos que nem sequer haviam sido descobertos, porque a cegueira o impedia de desenvolver os seus talentos. Você tem talento, meu irmão? Você tem talento, jovem? Você tem talento, minha irmã? Coloque o seu talento em ação, coloque o seu talento em prática, em prol da obra, em prol de servir pessoas, de amar a Deus, amar pessoas, servir o mundo. Coloque o seu talento em ação, coloque o seu talento em atividade. Não deixa ele enterrado. Ele não teve a oportunidade de desenvolver o seu talento justamente porque as oportunidades não lhe foram dadas. Ele não teve oportunidade de desenvolver os seus talentos e necessidades ou habilidades básicas. Necessidades básicas que nós temos, de perceber o seu valor para que ele pudesse desfrutar de algum reconhecimento. Para outros e para si próprio, muitas vezes ele não passava de um inválido. E muitas vezes é esse pensamento ou sentimento que nós temos de uma pessoa cega, de uma pessoa paralítica, de uma pessoa com alguma deficiência. Ele é apenas um inválido. Ele não consegue, ele não presta para nada, ele não presta para fazer nada, ele não serve para nada. Julgamentos, irmãos. Julgamentos que as pessoas continuam fazendo porque aquela condição daquele cego era uma condição extremamente humilhante. Ele não tinha com o que fazer. Ele se sentia inferior às outras pessoas. E muitas vezes as pessoas com deficiência física, elas se sentem inferiores às outras pessoas. Inferiores àquelas pessoas normais que podem trabalhar normalmente no seu dia a dia.
Nesse sentido, a atitude de Jesus aqui agora foi logo fazer um lodo com a saliva, com as suas próprias salivas. Jesus faz um lodo naquela terra e passa nos olhos daquele cego, e foi fundamental. Mas por quê? Por que Jesus fez isso? Porque Jesus estava devolvendo ali para aquele homem a sua integridade física como ser humano, deixando claro que ele, Jesus, se importava com ele, se importa comigo. Jesus se importa com você. A forma que você vive, a forma que você está passando, o Senhor sabia o quanto a cegueira estava machucando, o quanto a cegueira machucava a autoestima daquele homem. Jesus sabe o quanto estão machucando, o quanto a sua autoestima foi machucada, o quanto a sua autoestima está machucada. Ele sabe, ele conhece. Por isso ele teve grande prazer em restaurar a condição física daquele homem, e ele tem prazer em restaurar a sua condição física, a sua condição emocional, a sua condição sentimental, e colocar você novamente de cabeça erguida para louvar, para adorar, para fazer as suas habilidades, para levantar a sua autoestima e colocar você novamente de cabeça erguida e glorificar ao nome do Senhor. Ah, meu irmão e minha irmã, não há rejeição maior, não há humilhação maior para o ser humano do que a dos próprios pais, daqueles que convivem conosco. O texto de João 9 nos fala do versículo 18 ao 23, que mesmo o homem, após ser curado por Jesus, ele não desfrutava do amor dos seus pais. Ele não tinha o amor dos pais. Porque quando os pais estão lá perante o sinédrio, lá perante os sacerdotes, perante os doutores da lei, e começam a interrogar os pais, eles falam, ele já tem idade para falar por ele mesmo. É isso que nos diz o versículo 23, ele tem idade, interroguem ele. Ou seja, nós não nos importamos com ele. Não nos interessa se ele foi curado ou se ele não foi curado, ele não pertence a nós. O peso, a dor dessas palavras é a rejeição. Porque aqueles pais, eles foram incapazes de se arriscar pelos próprios filhos. Eles não tiveram condições e capacidade, porque tudo indica que eles sabiam que o filho foi curado, mas não quiseram saber do filho. Se importe com seu filho, meu irmão. Se importe com seu filho, minha irmã. Olha o que ele está fazendo. Perceba se ele está isolado ou não. Perceba se ele está em isolamento no quarto. O que é que ele está fazendo, você sabe? Você já percebeu? Você já parou para brincar um pouquinho com seu filho nesse tempo que nós estamos em distanciamento social? Estamos tendo uma rica oportunidade. Você está tendo uma rica oportunidade de brincar com seu filho, de falar com seu filho, de desfrutar um pouco do tempo com seu filho, com sua família, no seu lar, com seu cônjuge, com seu marido e com sua esposa. Aproveite essa oportunidade. Aproveite essa oportunidade para conversar, para se relacionar, para almoçar junto, para tomar o café da manhã junto. Ô, meu irmão, faz algo diferente, acorda um pouquinho mais cedo. Prepara o café da esposa, faz uma surpresa para ela. Prepara lá o café, prepara lá o chá, coloque lá umas torradas, corta lá uma fatia de pão, coloca lá uma mussarela, coloca lá, passa um queijo, um requeijão, coloca lá uma fruta. Ô, minha irmã, faz um agrado aí pro marido, acorda uns minutos mais cedo. Acorda ele lá com o café da manhã. Acorda ele lá com um abraço, acorda ele lá com um cheiro, acorda ele lá com um beijo. Leva o café da manhã na cama para ele. Faça algo diferente pelo seu filho, pela sua filha. Leve o café da manhã para ele. Filho, leve o café da manhã para os seus pais. Aproveitemos este momento. Aqueles pais, eles haviam rejeitado o filho, mesmo após ele ter sido curado. Não rejeite o seu pai. Não rejeite o seu filho, não rejeite a sua família. Não rejeite aquilo que você tem de mais precioso. Abrace. Abrace com carinho, pegue a esposa, jogue ela para cima, pega ela no colo. Pega o filho pro colo, joga ele para cima. Brinca com ele, faça cócegas. Sai correndo atrás dele dentro da casa. Mas que eles possam se sentir amados, amparados. Da mesma forma que Jesus amparou aquele homem, ele nos ampara. Jesus continua nos amparando.
Ah, meu amado irmão, foi o encontro do ex-cego que, no versículo 35 a 38, que revelou o amparo e o amor de Jesus. Jesus deu àquele homem o acolhimento e o amor que haviam sido negado pelos próprios pais, pelas próprias pessoas que andavam ali todos os dias. Muitas vezes aquelas pessoas todos os dias lhe deixavam uma moeda, deixavam um dinheiro, mas não deixavam uma palavra de carinho, não pegavam na mão dele, muitas vezes não batiam nem mesmo no ombro. Bom dia, boa tarde, como é que você está? Não abraçavam, não lhe davam a oportunidade de tomar um banho. O desamparo, irmãos, a rejeição, ela dói demais, ela machuca mais. Nós temos que valorizar mais as pessoas, temos que valorizar mais a nossa saúde física, amar mais. Nesse momento de distanciamento social, pessoas estão precisando de um abraço, de um carinho, dentro de casa. Porque o distanciamento não nos permite sairmos de casa e abraçarmos as pessoas, estendermos as mãos, como nós temos os costumes de fazer, mas é o abraço dentro da própria casa. É o abraço no seu pai, é o abraço no seu filho, é o abraço no seu marido, é o abraço na sua filha, é o abraço na sua esposa. Abrace! Dentro da sua própria casa, dentro da sua família. Não deixe a sua família desamparada, não. Cuida dele. Além do desamparo social e familiar, aquele homem ele tinha que lidar também com o desamparo espiritual. Espiritualmente ele estava totalmente largado, abandonado, desamparado. Cuida! Ampare os seus filhos. Meu irmão, você é o sustento dessa casa, você é a coluna. Ampare a sua família com a palavra. Ampare a sua família com oração. Acorde de madrugada, você que tem a oportunidade, acorde para interceder pelo seu filho. Acorde para interceder pela saúde espiritual da sua família. Sustenta, amparado na palavra de Deus. Porque ali para aquele homem só havia uma sentença de condenação, pois os seus olhos, a sua visibilidade ali espiritual também ele estava cego espiritualmente. Porque ele não teve a oportunidade de chegar uma pessoa ali e falar para ele, de pregar para ele, de falar para ele que tem um Jesus, que havia ali um Deus todo-poderoso que podia curá-lo daquela enfermidade. Cego de nascença, ele também estava cego espiritualmente, pois ele ainda não chegou alguém ali para proclamar o evangelho da salvação para ele. E hoje muitas pessoas em sua volta estão cegas espiritualmente e você tem a oportunidade de levar a luz do evangelho para essas pessoas. Fale de Jesus para essas pessoas que estão cegas espiritualmente. Em pleno século 21, a cegueira espiritual está tomando conta do vizinho, daquele que trabalha com você e até mesmo dentro do seu lar, da sua família. A cegueira espiritual está tomando conta da vida de muitas pessoas. E a palavra do Senhor, ela é luz, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Você foi colocado para ser luz, para tirar toda a cegueira espiritual da vida dessas pessoas. Por isso que eu falei, meu irmão, onde está o seu talento? Coloque o seu talento em ação. Não deixa ele guardado. Não deixe o seu talento dentro de uma gaveta. Não deixe o seu talento enterrado. Faça uso dele. Faça uso dessa habilidade que o Senhor lhe concedeu. Foi essa a razão que os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego, conforme está relatado no versículo 2. E a resposta do Senhor Jesus corrigiu aquele preconceito. E ele mostrou, o que Jesus mostra aqui para os discípulos não era a causa, mas era o propósito daquela deficiência. Nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que o nome de Deus fosse conhecido e glorificado. Aleluia! Glória a Deus! A cura, meu irmão, a cura, minha irmã, foi a confirmação ali do acolhimento espiritual que o Senhor Jesus deu a ele. E muitas pessoas estão necessitando desse acolhimento espiritual.
curas e milagres que o Senhor pode fazer através da sua vida, você sendo um instrumento nas mãos do Mestre, sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Mas o problema da exclusão espiritual ainda não estava definitivamente resolvida na vida daquele homem. Por ele ter se mantido firme em seu testemunho, olha o respeito que ele teve pela pessoa de Jesus. Olha o que ele faz, o ex-cego, mesmo depois de curado, ele foi banido da sinagoga. A sinagoga que era para acolher, a sinagoga que era para abraçar, a sinagoga que era para cuidar dele, que sabia que ele era um cego de nascença, mas agora ele estava vendo, ele estava enxergando, ele foi banido. O lugar onde ele deveria sentir-se acolhido, ele foi expulso. Meus irmãos, para nós entendermos aqui, para um judeu não havia coisa pior. Não havia algo pior. Aquele homem, ele estava desamparado em sua própria comunidade espiritual. A igreja, o local onde era para ele ser abrigado, ele estava sendo totalmente desamparado. Mas aos olhos dos demais judeus ali, ele estava ficando perdido, ele estava sendo desvinculado de Deus. Mas Jesus não pensava assim. Jesus não pensava dessa forma. Olha o que acontece, Jesus ele se encontra com o homem. O Senhor que lhe havia oferecido amparo afetivo e espiritual. Ele creu em Jesus e ele passou a fazer parte de uma família diferente. Começou a fazer parte da família de Deus. Você pertence à família de Deus. Cuide dos seus. Ofereça amparo. Ao restaurar a visão daquele homem, olha o dia que a visão daquele homem foi restaurada, num dia de sábado. Jesus não quis simplesmente fazer um prodígio ou causar uma polêmica ali junto com aqueles doutores da lei. Não! Não foi isso que Jesus quis. Mas Jesus ali ele quis mostrar que ele veio para restaurar o ser humano. Jesus veio para restaurar o ser humano em todas as dimensões. Seja ela física, seja ela sentimental, seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela psíquica, não importa, meu irmão. Entenda isso, minha irmã. Jesus, ele ampara o ser humano em todas as condições, em todos os meios, em todas as maneiras, de toda forma, de todo jeito que ele vive. Jesus continua amparando. Continua sustentando. Jesus, ele vê aquele cego de nascença. Jesus é aquele que ampara o indefeso. Jesus é aquele que ampara o inválido. Jesus é aquele que ampara o rejeitado. Jesus é aquele que ampara que foi o excluído. Se você se sentiu algumas vezes nessa situação, sinta o amparo, sinta o abraço, sinta o carinho de Jesus. Sinta o carinho do Deus Todo-Poderoso. Foi para essas pessoas que Jesus veio. Ele disse: eu não vim para os sãos. Eu não vim para os sãos. Foi para esses que eu vim. Foi para esses que ele veio. É com esses que ele se importa. É para isso que temos igreja. Igreja não é para pessoa sã. Igreja é para os enfermos, igreja é para os cativos, igreja é para aqueles que estão isolados, para aqueles que estão num completamente isolamento físico, psíquico, social. A igreja é para curar e para cuidar e para amparar essas pessoas. Foi para isso que Jesus veio. É para isso que Jesus te comissionou. É para isso que ele te comissionou como missionário. É para isso que ele te comissionou como pastor, como presbítero, como diácono, como diaconisa, para servir o próximo, para amar a Deus, para amar as pessoas, para servir o mundo. É para isso, meu irmão, é para isso, minha irmã, que nós somos comissionados para proclamar o reino, para ajudar essas pessoas. É para isso que a igreja, ela existe, é para isso que nós somos igreja. Hoje existem muitos lares, muitas igrejas, para ampararmos essas pessoas que são rejeitadas, que são odiadas, que são excluídas. Pessoas que estão cegas espiritualmente. Para nós levarmos o evangelho, levarmos uma palavra de salvação, porque todo aquele que se achega a Cristo é nova criatura.
Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e ele pode agora desfrutar do acolhimento. Olha o que a Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 10, o nome do Senhor é uma torre forte para as pessoas direitas, e onde elas vão e elas ficam em segurança. A igreja é uma torre forte para o abandonado, para o rejeitado, para aquele que está se sentindo numa vida de preconceito. A igreja é para essas pessoas. E nós temos que se importar com essas pessoas, nós temos que amar essas pessoas, respeitar essas pessoas do jeito que elas são, abraçá-las e trazer essas pessoas para dentro da igreja, para serem amadas, porque lá fora elas estão sendo rejeitadas, elas estão sendo abandonadas pela classe social, pela sociedade, e nós, como igreja, como corpo de Cristo, como servos de Cristo, como servos do Senhor, como a igreja que ama, como a igreja que louva a Deus, como a igreja que serve ao Senhor, nós temos que amar essas pessoas. Amar essas pessoas, meus irmãos, é ampará-las. Amparar essas pessoas que estão rejeitadas, que estão abandonadas. É essa sensibilidade que Jesus teve por elas, e é essa sensibilidade também que nós precisamos ter. Aleluia! Glórias sejam dadas ao nosso Senhor. Meus irmãos, lá no livro de Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele tinha razão quando ele disse assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Agora eu te pergunto, aonde que ele vai ouvir a palavra de Deus? Aonde que ele vai ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus? Ele pode ouvir a palavra de Deus dentro da sua casa. Ele pode ouvir a palavra no seu lar. Ele pode ouvir a palavra na igreja. Ele pode ouvir a palavra através dos seus lábios, através da sua boca. Meu irmão, use o talento que o Senhor te deu para amparar essas pessoas e levar a ela a palavra. Porque, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O texto aqui de Paulo é claro, não é ouvir a palavra do político, não é ouvir a palavra daquela pessoa de roda dos escarnecedores, mas para ouvir a palavra de Deus. É a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que restaura, é a palavra que renova, é a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Cristo. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, porque Ele te ama, Ele está amparando você. Não importa a sua condição física, Ele te ama e Ele te ampara, Ele te sustenta, Ele te toma por sua mão direita. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Palavra clara, objetiva de Jesus Cristo. Ele continua sendo luz para todas essas pessoas. Anuncie Jesus, anuncie o seu amor, anuncie a sua palavra. Aquele cego, ele creu naquele que dizia essas palavras: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele creu nisso. Talvez, meu irmão, talvez você nunca tenha experimentado o acolhimento em seu ambiente social. Jamais tenha provado o aconchego de um lar, ou vivido em comunhão com os irmãos de fé. Mas você tem a oportunidade e o tempo para viver este momento com Cristo. Porque hoje o mesmo Jesus que devolveu a vista àquele cego de nascença, esse mesmo Jesus deseja amparar você. Ele deseja cuidar de você. Ele deseja te devolver a alegria. Ele deseja te devolver a esperança. Ele deseja te devolver o amor. Se o ouvir, você será bem acolhido e você vai desfrutar da comunhão com o Pai e com a família espiritual que Ele vai lhe dar. Aleluia! Glórias sejam dadas ao nome do nosso Deus. Depois que ele teve a sua vida restaurada fisicamente, o ex-cego de nascença, olha que interessante, ele passou a ser notado por seus vizinhos. E ele passou a ser conhecido.
O amor de Deus foi transmitido a ele, pois o homem ele não hesitava. Ele não hesitava em dizer a todos que ele havia sido curado. Olha que coisa maravilhosa. Ele começou a testemunhar. Ele testemunhou a respeito daquilo que Jesus fez para ele. Ele começou a testemunhar também diante dos fariseus. Meu irmão, é preciso que você testemunhe. Testemunhe, minha irmã. Aquilo que Jesus tem feito na sua vida, aquilo que Ele tem feito com a sua família. É preciso que você abra os seus lábios e testemunhe. Coloque o testemunho aí na rede social. Jesus me salvou, Jesus me ama, Jesus me curou, curou meu filho, curou minha família, me renovou, me restaurou. Eu estava com uma enxaqueca terrível, uma dor de cabeça terrível. Eu fui curada em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Testemunhe os milagres e as bênçãos que o Senhor tem te proporcionado. Compartilhe o amor de Jesus. O que é que você tem falado? O que é que você tem respondido? Quando lhe perguntam sobre a sua fé, o que é que você fala? Quando perguntam para você sobre a sua fé, o que é que você fala? Meu irmão, não tenha medo. Não tenha medo de falar, minha irmã. Não tenha medo da rejeição dos outros. Não tenha medo da rejeição das pessoas. Anuncie a pessoa de Cristo. Anuncie o seu amor. Anuncie a sua salvação. Não se envergonhe daquele que te ampara. Louvado seja Deus, aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Oh, Deus tremendo e poderoso. Desde que fora curado até que ele foi expulso da sinagoga, o ex-cego, porque ele não estava cego mais, porque ele havia sido curado por Jesus, ele ainda não tinha visto Jesus. Olha que interessante. Olha que interessante. Mas quando o Senhor soube que os fariseus haviam feito com ele, quando ele soube que os fariseus haviam expulsado ele da sinagoga, Jesus se encontra com ele, Jesus se revela para aquele homem. Olha o que diz o versículo 35 ao 38. Ele se prostra perante Jesus e ele começa a adorar a Jesus. Meu irmão, eu faço uma pergunta agora para você. Escreve aí agora na rede social. Digita aí no teclado, digita aí no seu celular. Você que nos acompanha agora nessa plataforma digital, digita aí agora através do Facebook ou através do YouTube. Digita aí agora, eu vou perguntar: o que Cristo representa para você? O que Cristo representa para você? Estou te fazendo uma pergunta, escreva aí agora. O que Cristo representa para você? Ele é simplesmente aquele de quem você busca benefícios? Cristo é aquele, ou Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida? O que Cristo representa para você? Aquele cego, ele reconheceu que Jesus ele é mais do que um benfeitor. Aquele cego, ele reconheceu que Jesus era muito mais do que um profeta. Aquele cego, ele reconheceu Jesus como o único Filho de Deus, o único que merece a sua adoração. Aleluia! Aleluia, Deus poderoso, aleluia, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, adore, adore. Estamos chegando ao final desta mensagem. Adore, glorifique, exalte ao Deus Todo-Poderoso, ao Supremo, ao Criador, ó Senhor. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite faz declaração a outra noite. Sem palavras, meu irmão, louve, adore, levante agora aí onde você se encontra, na sua casa, no seu quarto, na sala, no trabalho, no carro, não importa. Levante agora a sua mão, comece a adorar, comece a glorificar. Digno é o Senhor de louvor, digno de glória, digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Adore, 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 adore ao Rei dos Reis, aleluia! Adore ao Senhor com sua família. Adore ao Senhor agora na sua casa, glorifique a Ele. Oh Deus tremendo e poderoso, Tu és maravilhoso, olha, Ele é o nosso Deus todo-poderoso. Aleluia! Glória ao Rei dos Reis. Aleluia, Senhor Jesus. Adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, pois Ele é tremendo.
Ele nos ampara, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele ampara a sua família, Ele ampara os seus. Ah, Deus tremendo e poderoso, louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia! Glórias ao Senhor Jesus. Adore a Ele, pois o seu nome, Ele é soberano. Ah, Ele é Pai da eternidade, Ele é o Deus conosco, Ele é o grande El Shaddai, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Rei dos reis, Ele é o que cuida, Ele é o que ampara, Ele é tudo para mim, Ele é tudo para você, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Deus de salvação, Ele é aquele que liberta, é aquele que restaura, é aquele que tira a tristeza, é aquele que nos fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vou te aliviar dessa dor, vou te aliviar desse desprezo, vou te aliviar dessa depressão, vou te aliviar dessa tristeza, vou te aliviar dessa amargura. Ele é o Senhor Jesus que ampara. Glórias a Cristo. Adore ao Senhor. Exalte a Ele. Glorifique a Ele, pois somente Ele é digno de honra, somente Ele é digno de glória, somente Ele é digno de todo louvor, somente Ele é digno de toda adoração. Exalte ao Senhor, adore a Ele, igreja. Adore ao Senhor Jesus, igreja, porque Ele está olhando para você, Ele continua cuidando de você, Ele continua amparando você, aleluia. Ele continua te amparando em todos os momentos da sua vida. Ah, Deus maravilhoso de poder. A semelhança dos discípulos que viram ali aquela cegueira como consequência do pecado. Muitas vezes, irmãos, nós nos ocupamos também em julgar situações de sofrimento. Porque somos falhos, porque somos seres humanos. Nós olhamos as pessoas e já julgamos. Mas saiba que a vontade de Deus é tão somente que nós desfrutemos, que nós compartilhemos e que nós reconheçamos o seu amparo, o seu cuidado por aquelas pessoas que se sentem indefesas, por aqueles que se sentem desvalorizados, por aqueles que se sintam oprimidos, por aqueles que se sintam rejeitados e por aqueles que se sintam excluídos. Nós temos que amar essas pessoas. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor também deseja que nós ofereçamos a essas pessoas, aquelas que sofrem, o mesmo tratamento que Jesus dispensa para mim, o mesmo tratamento que Ele dispensa para você. Glória a Deus! Aleluia! Nós devemos, portanto, tratar essas pessoas com respeito. Devemos tratar essas pessoas e zelar pelos seus direitos e fazer o melhor por essas pessoas. Fazer o melhor para que elas se sintam acolhidas. Fazer o melhor para que elas se sintam acolhidas dentro da casa do Pai. Quando essas pessoas que são excluídas, que são rejeitadas, entrarem dentro do templo físico, nós temos que fazer o melhor por elas, amar essas pessoas como Cristo nos ama. Porque a palavra de Deus, ela é clara. Aquele que diz que me ama e não ama nenhum desses é mentiroso. Aquele que diz que me ama, mas não ama o seu próximo, está mentindo. Então nós temos que amar, meus irmãos. E acima de tudo, nós temos que conduzir essas pessoas a Jesus, a fim de que elas ouçam, a fim de que elas anunciem e a fim de que elas adorem ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus poderoso, Deus dos exércitos. Ah, o Senhor reina. O Senhor reina, o Senhor está no teu santo trono. O Senhor se revestiu, o Senhor está cingido de glória, de poder e majestade. Adore a Ele. Oh Deus querido e maravilhoso, Deus de infinita graça e misericórdia. Neste momento, Senhor Jesus, nesse momento de oração, nós colocamos, ó Pai, a vida, Senhor Jesus, daquele que se sente rejeitado. Nós colocamos nas tuas mãos aquele que se sente excluído, daquele que foi excluído.
daquele que foi excluído pela igreja, daquele que foi excluído pela sociedade, daquele que foi excluído na roda dos amigos, daquele que foi excluído, Senhor Jesus, lá no trabalho, daquele que foi rejeitado pela sociedade, Senhor. Quantas pessoas deficientes, Senhor Jesus, com deficiência física, foram excluídas, foram rejeitadas, não conseguiram um emprego porque foram rejeitados e foram excluídos. Quantos, Senhor Jesus, foram excluídos dentro do próprio lar? Quantos filhos, ó Senhor Jesus, colocaram os seus pais, ó Deus, num abrigo? Quantos filhos rejeitaram os pais e colocaram os pais lá no asilo? Quantos estão rejeitados no asilo, Senhor? Quantas crianças, ó Senhor Jesus, estão rejeitadas nos orfanatos? Quantos agora, Senhor Jesus, estão rejeitadas lá no albergue? Quantos estão rejeitados agora nas ruas? Quantos estão rejeitados agora pelas calçadas ou pelas praças? Ah, Deus maravilhoso, usa-nos. Esse servo e essa serva, esse teu filho que agora ouve essa oração, esse que agora está orando, este que agora está clamando, Pai, usa-nos em tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos a tirar, Senhor Jesus, a tirar, Deus maravilhoso, o talento da gaveta, o talento que está enterrado, e nós possamos colocar esse talento em ação. Te amar a Deus sobre todas as coisas, amar as pessoas e servir ao mundo. Ajuda-nos, Espírito Santo, coloca as palavras na nossa boca, coloca as palavras nos nossos lábios, dai-nos entendimento e sabedoria para falarmos com essas pessoas, que elas possam se sentir acolhidas, que elas possam se sentir valorizadas, que elas se sintam amadas, ó Senhor. Ah, Jesus, em nome de Jesus Cristo, quebra o preconceito, tira o preconceito de dentro da igreja, tira o preconceito de dentro do nosso coração, tira o preconceito de dentro da nossa família, tira o preconceito de dentro da nossa casa, tira o preconceito das nossas atitudes, tira o preconceito dos nossos pensamentos, tira esse preconceito, caia esse preconceito por terra, em nome de Jesus. Ah, Senhor Jesus, nos ajuda a olharmos não com o olhar que julga as pessoas, não com olhar de condenação, não com olhar de rejeição, não com olhar de exclusão, mas com olhar de amor, com olhar de compaixão por essas pessoas, com olhar de compaixão, ó Rei Jesus, com o mesmo olhar que tu olhaste para aquele cego de nascença, com o mesmo olhar para que tu olhaste para aquela mulher que foi pega em adultério, com o mesmo olhar de amor que tu olhaste para aquele homem que estava ali naquele tanque de Betesda, com o mesmo olhar, Senhor Jesus, que tu olhaste para as crianças e falaste, deixa elas vir até mim, porque delas é o reino dos céus. Deus maravilhoso, ajuda-nos a amar essas pessoas. Ajuda-nos a amar, ajuda-nos a amar, ajuda-nos a amar, ajuda-nos a amar. Ajuda-nos a amar aquele que está sendo rejeitado fisicamente, aquele que está sendo rejeitado emocionalmente, aquele que está na cegueira espiritual. Ajuda-nos a amar essas pessoas e trazermos ela para os teus braços acolhedor, para os teus braços de amor, para os teus braços de amparo, para os teus braços que sustenta, para os teus braços que fortalece. Ah, Jesus maravilhoso, se está faltando isso em nós, se está faltando o amor em nossas vidas, se está faltando o amor em nosso coração, Senhor, nós estamos vivendo um período de uma pandemia, de circunstâncias que nós precisamos amar, que nós precisamos ter empatia, que nós precisamos olhar para o nosso próximo e precisamos ampará-lo, precisamos socorrê-lo. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Senhor. Ajuda todos aqueles que ouvem essa mensagem neste momento em nome de Jesus Cristo. Que eles sejam alcançados pelo teu amor, que eles sejam alcançados pela tua graça, que eles sejam alcançados pelo teu amparo. Nós te louvamos e glorificamos o nome que é acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Aleluia! Queremos agradecer ao Senhor, agradecemos ao nosso Deus soberano por essa oportunidade, meu irmão. Essa oportunidade de você, que esteve conosco através dessa plataforma digital.
Compartilhe esse vídeo. Compartilhe o link desse vídeo com aquelas pessoas que possam ser alcançadas e amparadas por esta palavra nesta noite. Que eles possam se sentir acolhidos. Acolhidos pelo seu amor. Acolhidos pelo amor do Mestre. Acolhidos pelo amor de Jesus. Que você tenha uma noite maravilhosa. Uma noite de paz, uma noite de repouso abençoada. Logo estará amanhecendo, que a sua segunda-feira seja de trabalho, de serviço vitorioso, serviço de bênção. Alegre-se ao amanhecer, glorifique ao Senhor e fala: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Aleluia! Fique com essa palavra nessa noite, meu irmão, para você e sua família, seja grandemente abençoado em nome de Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, família do Senhor. Uma noite agradável, uma segunda-feira, uma semana de bênçãos, uma semana de vitória. Em nome de Jesus, sinta-se abraçado, amparado pelo Mestre, pois Ele é digno de honra, de poder e glória. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.